Olá, boa noite. Eu sou a capelã Ivani. E eu, a capelã Rosane, é um prazer tê-lo conosco hoje. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estamos no culto online no Galeão. Normalmente, numa época mais comum, onde não havia pandemia, os cultos eram realizados presencialmente na capela do Terminal 1 do Galeão. E neste momento de pandemia, estamos fazendo online. Fique à vontade e vamos louvar, vamos orar, vamos meditar na palavra do Senhor a partir deste momento. Oremos. Senhor Deus, muito obrigada por este momento em que estamos aqui para buscar a tua face, buscar a tua presença, ouvir as suas orientações e, principalmente, Senhor, adorar a sua pessoa. Fique à vontade entre nós, Senhor, e conduz o Senhor todos os momentos em que nós estaremos aqui. Em nome de Jesus, amém. Sim, então vamos começar essa reunião já meditando num texto bíblico, uma forma de adorar ao Senhor. Vamos nos inspirar com o nosso salmista. A palavra de Deus diz assim no Salmo 106, do verso 1 ao 3. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem pode contar as obras poderosas do Senhor? Quem anunciará os seus louvores? Bem-aventurados os que guardam o juízo, o que pratica a justiça em todos os tempos. Esse é um texto que era cantado no tempo antigo e adoravam o Senhor no templo. E ele foi inspirado por Deus. E ele está dizendo, o salmista, que ele está adorando a Deus, ele está louvando ao Senhor, porque o Senhor dura para sempre, a questão da eternidade. Hoje tudo é tão fugaz, os nossos valores são tão temporários, relativos, mas a palavra de Deus não é assim. Ela é eterna. E interessante é que esse texto diz como é importante contar as obras do Senhor, como é importante falar daquilo que Ele fez, porque a nossa memória é curta, a gente logo se esquece das coisas boas até que acontecem com a gente, não é? Mais ainda quando a gente fala de Deus. Então é importante a gente estar sempre se lembrando que o nosso Deus, ele é bom, porque logo rapidamente, quando os dias são maus, a gente se vê sem saída e a gente pensa que é a pior pessoa do mundo. E algumas pessoas pensam até que finitude é a solução. Mas a palavra de Deus diz que a misericórdia do Senhor dura para sempre. Ela é eterna, porque o nosso Deus é eterno. Então há uma vida eterna. E é importante falar dessas obras, dos feitos, daquilo que Deus faz. Deus tem feito coisas na sua vida, Deus tem feito coisas na minha vida, isso é importante ser dito. Por quê? Porque bem-aventurado, feliz é o homem que guarda, que retém, que tem fresco na memória o juízo de Deus, o valor de Deus, o preceito de Deus e lembrar-se de que o Senhor pratica a justiça em todos os tempos. Ele não foi misericordioso e ele não está sendo apenas misericordioso, ele será misericordioso. A palavra de Deus diz que Deus é o Deus do hoje, ele é o Deus do ontem, ele é o Deus de sempre. E é por isso que nós vamos começar adorando, louvando, assim, percebendo a bondade de Deus na nossa vida. E nós vamos ter tempo para orar, tempo para refletir mais na palavra, mas agora é o tempo da prioridade de adorar o Senhor. Adore o Senhor conosco, veja como Deus é bom. Deus fará um caminho para você, querido irmão. Tem porta aberta de Deus para você. Tem sonho de Deus para você. Deus fará um caminho para você onde ainda não se vê condição ou possibilidade alguma. Deus se importa com o seu sofrer e nesses dias vai trazer direção
que vai mudar a sua vida. Sua noite findará e o seu dia chegará, e o milagre que você espera acontecerá. Diz aí, pastor Bené. Deus não falha com você, e tudo que Ele disse se cumprirá. Maravilhas, maravilhas Deus fará. Profetize. Abundância Deus trará. Quando Israel cercado estava, Deus abriu o mar. Deus fará um caminho, E as portas que você precisa, Ele abrirá. Deus fará um caminho pra você, onde ainda não se vê condição ou possibilidade alguma. Deus se importa com o seu sofrer, E nesses dias vai trazer direção que vai mudar a sua vida. vai mudar. Creia. Sua noite findará e O seu dia chegará, e o milagre que você espera acontecerá. Deus não falha com você, querido. Deus não falha com você, e tudo que Ele disse Se cumprirá. maravilhas Deus fará. Abundância Deus trará. Quando Israel cercado estava, Deus abriu o Deus fará caminho, as portas que você precisa, Ele abrirá. Deus fará um caminho pra você. Deus Fará um caminho pra você. aleluia. Deus fará um caminho para você e para mim. Deus que se importa conosco. Deus que prepara o caminho para nós trilharmos. Maravilhoso. E é esse Deus que se preocupa conosco em todo o tempo que nós vamos aproveitar este momento para agradecer os feitos dele neste período, desde o último culto até agora. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos pelo tamanho da tua misericórdia na nossa vida. Muito obrigada. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos ama, porque a gente tem percebido quantas vezes a gente está distraída, mas nós estamos percebendo o teu cuidado conosco no meio daquilo que nós estamos vivendo, um momento de pandemia, de infecção cruzada, um momento, Senhor, para muitos de tristeza, mas nós temos visto tua provisão, como a Regina tem dito, a tua preservação, Senhor, da saúde. Nós temos visto teu cuidado até com os tratamentos que não são exatamente da pandemia, os tratamentos, como a Ivani falou,
sendo cuidada, Senhor, ali na fisioterapia, a vaga, na hora certa, no lugar certo. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem atravessado também com Thaís, nesse período de convalescença dela e da casa dela, e apesar dela estar adoecida, ela tem visto, Senhor, a qualidade de vida da relação familiar. Nós te louvamos por isso. Sabemos que Tu és o Deus que criaste todas as coisas, tens o controle de todas as coisas. Nós não temos dúvida, Senhor, de que o Senhor é Deus. Tem prazo para esse tempo difícil da nossa vida, da nossa nação acabar. E nós entregamos e sabemos que o Senhor tem nos colocado no colo, que o Senhor tem nos guardado, porque a Tua boa mão, ela não se encolhe, mas ela se estende. Sabemos, Senhor, que Teu amor é alargado por nós. E é no nome de Jesus que nós te pedimos, Senhor, desperta-nos para que possamos sempre perceber aquilo que Tu fazes na nossa vida, para que haja gratidão nos nossos lábios, para que haja testemunho de que o Senhor é Deus, vivo e atuante na terra. Em nome de Jesus nós te louvamos. Amém. Amém, glória a Deus. Vamos passar então para a primeira meditação de hoje. Nosso texto ele está na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 2. Timóteo era um filho na fé do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo está fazendo algumas recomendações a Timóteo. E nesse versículo 2, no capítulo 2, ele já começa falando assim, ó. Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem que deu a si mesmo em resgate por todos. Então, ele está falando da importância, no primeiro momento, de nós estarmos orando pelas pessoas. Ele diz que é para, antes de tudo, ou seja, antes de nós começarmos a pedir coisas, antes de nós começarmos, né, a colocar os nossos problemas para o Senhor, convém que nós tenhamos a prática, o hábito, o costume diário de estar levando ao Senhor as nossas súplicas, sim, orações, intercessões em favor de todos. Porque todas as pessoas, ele diz mais à frente, Deus deseja salvar. E muitas delas são autoridades instituídas, autoridades civis que tomam conta, né, do nosso país, que coordenam, que governam o nosso país. Mas não é só isso. Existem também autoridades em vários lugares. Por exemplo, quando nós vamos a uma instituição, existem as autoridades daquele lugar. Quando nós vamos até um atendimento médico, num hospital ou numa clínica, existem as autoridades que governam aquele lugar ali. Em qualquer lugar, sempre tem uma autoridade governando. Também nas igrejas, nas instituições, existe uma autoridade ou várias autoridades eclesiásticas. E o Senhor nos orienta a orar por eles, orar, suplicar, interceder, fazer orações de ações de graças por essas vidas. E principalmente ele coloca também em favor dos reis e todos que se acham investidos dessas autoridades. Por quê?
Para quê? Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que ficar orando por essas pessoas? Nem todas as autoridades instituídas são de meu agrado. Muitas vezes a minha ideia é uma ideia oposta ao que a autoridade está exercendo. Mas ele fala que é para orar por todos. E tudo que Deus nos orienta a fazer sempre tem algo em retorno quando nós obedecemos ao Senhor. E ele fala, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Existe um texto bíblico muito conhecido em que Jesus estava no barco com os seus discípulos e ele dormia no meio da tempestade. O que isso quer dizer? E o que isso tem a ver? Tempestades, desconfortos vêm para todos, mas como Jesus estava tão tranquilo diante de Deus, porque ele se levantava, antes de tudo, ele orava e apresentava todas as questões, todas as orações. Eu não sei quais eram as orações que Jesus fazia, mas ele levantava cedo, antes de tudo, e apresentava a Deus. Ele estava sempre buscando a Deus. Então ele podia e pôde e dormiu no meio da tempestade. E é o que ele fala aqui, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Isso se nós fizermos o que ele falou no versículo 1, orando por todas as pessoas. Agora, por que isso também? Qual é o desejo que Deus tem? Deus tem o desejo de salvar a todos, mas para que todos sejam salvos, eles precisam conhecer a verdade. E essa verdade chama-se Jesus Cristo, que deu a vida por nós e para nos salvar. Isso é de suma importância. Sabemos o que a palavra de Deus diz, que muitos certamente ouvirão, mas talvez, ou certamente, muitos ouvirão, mas certamente não darão atenção à palavra de salvação do Senhor. Mas nós temos que continuar orando por todos, quer eles concordem, quer eles conheçam, quer eles não conheçam, porque isso agrada ao nosso Senhor. E detalhe, é necessário que seja um hábito, um costume. Nós podemos estar pensando assim, mas eu tenho um hábito, eu oro todos os dias. Ótimo, que assim seja o resto da sua vida. Mas existem pessoas que ainda não têm esse hábito, esta prática. Nós temos que orar por essas pessoas. Nós temos que buscar a Deus. Nós não podemos... O Senhor não fazia acepção de pessoas. Aquele eu não gosto, aquele eu não vou orar. Não, nós temos que continuar orando. Às vezes as pessoas estão nos oprimindo, estão nos maltratando, nos ofendendo, mas precisamos orar por elas, para que elas conheçam a verdade libertadora, porque elas estão enganadas, não conhecem, não sabem quem é o nosso Senhor, aquele que nos deu a vida, aquele que nos deu a salvação eterna e que tem salvação eterna para todos. Ele veio para todos porque ele ama todos. Guardemos isso em nosso coração e meditemos. E eu vou repetir. Antes de tudo, pois, diz o apóstolo, recomendo que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, agradecer a Deus por todas as coisas, em favor de todos os homens e das autoridades. Deus está no controle, é Ele quem governa, mas nós temos a nossa responsabilidade de estar clamando. É claro que Ele sabe tudo o que precisamos, mas nós temos que clamar, porque lá em Jeremias 33:3 diz, clama a mim, e responder-te-ei, e farei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Então, que nós continuemos firmes, buscando ao Senhor, que é aquele que pode nos ajudar em todas as questões, nos orientar e nos corrigir também.
Amém? Oremos. Senhor Deus, em nome de Jesus, muito obrigada por esta palavra em que o Senhor nos lembra desta importância e da importância de orarmos pelas pessoas que estão ao nosso redor, pessoas que conhecemos, que não conhecemos de convívio, Senhor, mas que necessitam, e vivemos um tempo em que todos necessitam de uma intercessão, de uma apresentação a Ti de tantas questões, Pai. Tem autoridades que estão perdidas, que não sabem como resolver questões e carecem da sua direção para governar países, instituições, empresas, para governar até suas próprias casas, suas escolas, seus ministérios, sua própria vida. Senhor, em nome de Jesus, apresentamos essas pessoas a Ti e clamamos a Tua misericórdia também sobre nossas vidas, que possamos estar em todo o tempo exercendo esta prática e falando às pessoas o quão importante é a presença do Senhor Jesus em nossas vidas, o autor e consumador da nossa fé, aquele que veio para nos salvar. Em nome de Jesus, Senhor, levo a Ti este pedido, esta oração, e já Te agradeço. Amém. Amém? No nome do Senhor Jesus, Senhor, eu coloco-se desalentados, te pedindo solução, Espírito de Deus, sobre a vida de cada um. E eu creio, Senhor, na mudança dessa economia. Deus, só um milagre, mas eu creio em milagres. Por isso, Deus, no nome de Jesus, eu te peço a tua bênção, Senhor, neste setor da nossa economia. No nome de Jesus. Também, Deus, eu quero colocar os enlutados. Foram muitos acidentes, Senhor, esta semana, coisas graves, muitas vidas sendo ceifadas. Com certeza, Senhor, tem muitas pessoas chorando. Senhor, e no nome do Senhor Jesus, eu te peço consolo sobre cada uma dessas pessoas, te pedindo a tua atuação, Senhor, cuidando de cada coração. No nome de Jesus, só o Senhor para trazer calma, Senhor, e paz a esses corações. No nome de Jesus, Senhor, eu te peço. Eu também quero colocar, Deus, a Fabiana nesse emprego novo que ela está. Senhor, no nome de Jesus, que ela possa se sair bem, que ela possa se alegrar, que ela possa, Senhor, ter uma nova visão da vida. Consola a tua filha, transforma, Senhor, em nome de Jesus, continua agindo, Senhor, em toda a área da sua vida, Senhor, seja ela sentimental, ela financeira, que a tua boa mão, Senhor, esteja sobre ela, sobre seu filho, no nome de Jesus. Orienta a tua filha, continua orientando. Eu também quero colocar o seu Vicente nas tuas mãos. Senhor, ele está desorientado, mas no nome do Senhor Jesus, eu creio no teu poder para curá-lo, para a glória do teu nome. Toca, Senhor, na sua mente, Senhor, nesse pavor que ele possa ter sentido, Senhor, e no nome do Senhor Jesus, que o Senhor o cure para a glória do teu nome. Deus, no nome de Jesus, eu coloco o meu lar nas tuas mãos, te pedindo unidade, pelo poder que há no teu nome. Eu te peço, Senhor, da mesma maneira como o Senhor, Deus, visitava Adão e Eva, Senhor, no paraíso, como o Senhor passeava também em Apocalipse, lá no meio dos candelabros, que o Senhor passeie na minha casa. Traga unidade, vai quebrando toda desunião, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Vai desfazendo toda essa obra do mal, para a glória do teu nome. Eu creio no teu poder, Senhor, agindo nas nossas vidas para a glória do teu nome, desfazendo essa obra das trevas. Pelo poder que há no teu nome, eu coloco o meu lar, as nossas vidas nas tuas mãos, e crendo no teu poder e na tua graça maravilhosa sobre nós. No nome de Jesus eu oro e te agradeço, Deus. Amém. Amém, glória a Deus. Senhor, recebe as nossas orações, Pai, e carecemos de uma intervenção sua, rápida, Senhor. Manda socorro, Pai, nos nossos lares, nas nossas vidas emocionais, no nosso financeiro, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, ouve nosso clamor, porque Tu és o Deus que ouve
e responde oração. Nós dependemos de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, venha ao nosso socorro. Manda reforço, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Deus, eu quero te apresentar a vida de Janete. Ela está adoecida, precisando do teu conforto, do teu bem-estar. Nós sabemos que tu és o Deus da saúde. Por isso, em nome de Jesus, abençoa aqueles que estão atravessando essa fase, e em particular a Janete. Ela já é idosa, ela precisa, Senhor, da tua intervenção. Nós oramos crendo que o Senhor é Deus que cura, que restaura e Deus que conforta. Em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus, Senhor, também apresento a Ti o Silvio. Silvio também está com Covid e está licenciado. Então, Pai, toma Teu filho em Tuas mãos e a família dele também, neste momento, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos passar agora para o momento da nossa segunda meditação, com a capelã Rosane. Boa noite, seja bem-vindo a esse momento de reflexão. E hoje eu quero abordar um tema: como aproveitar melhor esse tempo de vida, como guardar os bons exemplos, como influenciar a geração que a gente vive, como aproveitar bem a vida, com qualidade e com propósito. Qual é o caminho para se fazer isso? A gente tem a ciência que vem nos ajudando muito e mostrando aí a questão do sustento, a questão do bom trato com o planeta, dando qualidade de vida para a gente viver melhor, dando saúde, trazendo as vacinas, trazendo as medicações. A gente tem também outras ciências que falam do relacionamento humano, de como conviver melhor com as pessoas. Mas a questão é que a vida eterna existe. Um tempo fora da Terra, ele é real. E nós vamos passar grande parte desse tempo na eternidade. A questão é como vamos passar. Como entraremos na eternidade. E isso depende do como estamos escolhendo viver hoje aqui. Então, se preocupar com o que estamos fazendo hoje aqui na Terra é muito importante. É muito importante não só para a nossa geração, como para as próximas gerações. Mas é muito importante para a eternidade. Para a nossa eternidade, para a forma como nós vamos viver essa eternidade. E se eu e você temos a intenção de viver bem, isso se chama viver com Deus. Desfrutar da presença de Deus. E se Deus vai ser o nosso companheiro, se Deus vai ser aquele que vai nos receber e nos hospedar, é bom que a gente saiba como desfrutar disso. E a palavra de Deus nos dá um exemplo de muitos anos atrás, de um homem que viveu pertinho lá de Adão e Eva e da criação, que se chamava Enoque. Esse homem, ele viveu bastante tempo na terra, mas o filho dele foi um dos que mais viveu, é o que a gente tem conhecimento e muita gente fala, né, que foi o Matusalém. Ele era o pai de Matusalém. Ele viveu, para a época dele, menos do que o próprio filho. Porém, ele viveu com qualidade. Ele teve qualidade na vida, que ele viveu na terra, e a Bíblia afirma que ele está vivendo qualidade no céu. Então, como é importante a gente ouvir o exemplo, porque é o próprio Deus que testifica isso. A história dele está contada no livro sagrado, então foi uma referência que Deus deixou para nós, e ela é confirmada nos tempos do Novo Testamento, já mais próximo de nós ali, após a ressurreição de Jesus. Diz assim o livro de Gênesis, no capítulo 5, no verso 22. Enoque andou com Deus, e depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos,
e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para si. Interessante que ele viveu, e nesse tempo as pessoas tinham mais qualidade de vida, viviam em torno ali de muitos anos, e ele viveu 365 anos. Mas o interessante é o relato que Deus diz que ele andou com Deus. Isso fez diferença para que ele não provasse a morte. Isso fez diferença para que o próprio Deus o arrebatasse da terra. Poucas pessoas foram arrebatadas da terra pela mão de Deus, relatadas no livro sagrado, na Bíblia. E na Bíblia nós temos Elias, que foi levado por Deus num carro de fogo, e nós temos também Enoque. Mas a origem de Enoque, o modo como ele foi levado e a razão pela qual ele foi levado, o texto diz que ele não foi mais visto. Ele desapareceu das vistas humanas, de quem convivia com ele. Mas por quê? Porque Deus o levou para si. Se ele andava com Deus e Deus o levou para si, o que será que motivou essa amizade, esse desejo de Deus estar tão perto dele, continuar desfrutando da presença dele, de Deus ter se agradado dele? A Bíblia nos ensina que é preciso ter sabedoria a cada dia na terra. Quando a gente tem sabedoria, a gente vive melhor na terra. Mas quando a gente tem sabedoria divina, a gente tem sabedoria na terra e na eternidade. A gente tem sabedoria para viver com Deus. Então, como é importante nesse ensaio terrestre a gente buscar ter qualidade de vida com Deus aqui, no tempo em que nós estamos vivendo. Algumas pessoas têm uma filosofia de vida de que é hoje ou agora, isso é o que interessa. É verdade. E hoje o que interessa é ter qualidade de vida com Deus aqui. Isso faz diferença. Mas também outras pessoas acham que o importante é ter qualidade de vida adiante. Então tem gente que junta muito dinheiro, tem gente que cuida muito da saúde, tudo isso é válido, porque é necessário ter qualidade de vida num tempo maior, mas também ter qualidade de vida no final, para onde nós vamos, no nosso destino, que é a eternidade. E nem todo mundo se preocupa com esse destino, com a eternidade. O fato é que ela existe, e a Bíblia diz que Enoque andou com Deus e foi levado por Deus. Ele agradou o coração de Deus. Então, como agradar o coração de Deus? Como ter essa qualidade na relação com Deus? A Bíblia diz no livro de Provérbios 9:10 que o temor ao Senhor, ou seja, respeitá-lo, honrá-lo, colocá-lo sobre todas as coisas, é o princípio da sabedoria. Então, se eu quero ter sabedoria, eu preciso colocar Deus em primeiro lugar, considerar que Ele existe, crer com fé naquilo que Ele me diz, que há vida eterna, e que o modo como eu vivo e escolho e faço opções para a minha vida nesta terra influencia o meu tempo na eternidade. Diante dessa escolha, é preciso colocar Deus em primeiro lugar. E Jesus confirmou isso. Ele diz, buscai o reino de Deus. E todas estas coisas, as coisas terrenas, nos serão acrescentadas. Então, a prioridade vem de Deus. Reconhecer que é Deus que dá a provisão, que dá o cuidado. Colocar diante de Deus a nossa sabedoria. Deus tem nos dado sabedoria, inteligência, estamos evoluindo no conhecimento, na tecnologia, mas tudo isso precisa ser colocado no temor, ou seja, honrando a Deus, priorizando o propósito
de Deus, que foi nos criar e nos amar para ter essa relação com Ele. Isso é importante. Mas então, o que é que Deus se importa? O que é que agrada o coração de Deus? Como agradar a Deus, nós já sabemos, tendo sabedoria, honrando a Deus. Mas o que é agradar a Deus? O que é agradável a Deus? O que é que impressiona o coração de Deus? A gente, quando vai encontrar com algumas pessoas pela primeira vez, a gente procura sempre estar um pouco mais impressionando. E a gente vê isso bem ali nas entrevistas de emprego, né? Nos namorados e nas namoradas que querem agradar. Quando estamos numa festa, para honrar o noivo e a noiva, a gente se veste melhor, né? Então, é um critério, a gente quer impressionar. Mas Deus, Ele é Senhor. Ele olha o que estamos fazendo aqui, mas será que Ele se impressiona? A palavra de Deus diz no livro de Oséias, no capítulo 6, no verso 6, Ele diz assim: quero misericórdia e não sacrifícios, conhecimento de Deus, mais do que holocaustos, mais do que serviços religiosos. É isso que Deus está dizendo. O Deus está falando que Ele não despreza os holocaustos, nem os serviços religiosos, mas Ele diz que o que Ele deseja, o que atinge, o que impressiona, é a misericórdia. E a misericórdia é uma coisa interna, não vem apenas de atos, vem do coração. Jesus colocou isso muito claro. Ele falou que os limpos de coração verão a Deus. Então, é preciso ter o amor dele, enxergar a miséria do coração. É isso que a palavra misericórdia quer dizer. Enxergar a miséria do coração de alguém é ter amor por alguém. É enxergar a necessidade interior daquela pessoa. Nós não temos capacidade para fazer isso, mas Deus tem. Ele nos dá o seu amor, para que com o amor dele a gente enxergue o próximo, enxergue a bondade e leve a bondade de Deus. Então, que Deus bom, né? Deus que quer misericórdia e nos oferece a sua misericórdia, nos oferecendo seu amor, sua graça, nos oferecendo Jesus como Senhor e Salvador. Mas a palavra de Deus diz também no livro de Jeremias, no capítulo 9, no verso 23, ele diz o que é que o impressiona e o que é que ele não se impressiona. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas aquele que se gloria, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Que interessante, né? Deus estava nesse texto corrigindo uma nação, que é a nação de Deus, que havia tropeçado errado. E ele então está dizendo que muitas vezes a gente se perde achando que com a nossa sabedoria humana basta, mas ele está dizendo que isso não impressiona. A sabedoria humana não. E se impressiona a sabedoria que vem do Senhor, que aqui ele dá. Então ele diz, nem na sua fortaleza. E tem muita gente que se gloria muito na sua força, no seu poder. E também outras pessoas se gloriam naquilo que conseguem juntar, nas suas riquezas, naquilo que é reconhecido pelos outros como precioso. Mas Deus está dizendo que se alguém se gloriar, se alguém se alegrar, Deus se alegra quando a gente gloria, ou seja, quando a gente honra ao próprio Deus. Isso faz a diferença. Então, o que nós aprendemos na palavra de Deus com o apóstolo Paulo, em tudo dai graças, é verdade. É ver e perceber que o Senhor é gracioso em nos dar a sua sabedoria, em nos fortalecer e em nos dar a sua riqueza maior, que é Jesus, o Senhor, o Salvador. E isso atravessa a eternidade. Como é importante a gente conhecer o princípio de Deus, o valor de Deus. E ele
também nos dá da sua sabedoria para vivermos na terra. Ele nos entregou Jesus para conviver na terra e nos ensinar no exemplo prático os seus valores, as suas atuações. E o próprio Jesus nos ensinou, mostrando e deixando uma equipe de discípulos que transmitisse até hoje para mim e para você, registrado na palavra de Deus. Então, como é importante agradar a Deus colocando em primeiro lugar. E o que é? A palavra diz, não é um ato religioso, não é uma religiosidade fria, sem misericórdia, sem o amor de Deus, e não é uma questão de valores humanos, de sabedoria humana, de força humana, de riqueza humana, mas é reconhecer que Deus é a nossa riqueza e que Ele age, e que Ele nos ensina, que Ele nos guia como viver. Enoque era esse homem. Enoque é esse homem que creu e teve fé, e ele viveu sob os princípios divinos. Ali no livro de Hebreus, no capítulo 11, no verso 5, diz assim, que Enoque foi levado e ele não passou pela morte, e ele deixou bom testemunho para as gerações. E ele está relatado o nome dele e a experiência de vida dele na galeria da fé, ou seja, na relação dos homens que são reconhecidos por Deus como uma fé que impressionou a sua geração e que pode impressionar até hoje a outras gerações. Que coisa importante, né? Esse homem teve sabedoria para viver o seu tempo e até hoje está nos ensinando, porque nós estamos aqui falando da sua relação com Deus, impressionante, e da sua fé. Então, ter sabedoria é ter fé naquilo que é riqueza de Deus. E a riqueza de Deus, a Bíblia fala que é o seu Filho unigênito, que Ele por amor nos entregou. Que Ele por amor viveu, morreu, ressuscitou e nos dá, através dele, do poder do nome dele, a vida eterna. Então, é importantíssimo reconhecer e honrar a Deus, reconhecer que Deus é Jesus na terra e que Ele é a sabedoria personificada na nossa vida, suficiente para nos fazer atravessar, única e suficiente, para nos fazer atravessar a eternidade. Mas esse homem, Enoque, ele andou com Deus. Algumas pessoas andaram também com Deus. Algumas pessoas andaram com Deus na terra, com Jesus. E nem sempre honraram a Jesus como deveria. Os discípulos andaram, estudaram e traíram. Os discípulos andaram, estudaram e abandonaram. Os discípulos andaram, estudaram e tropeçaram. Então, nós somos falhos, nós temos essa limitação, mas pela fé, Deus nos entrega esse espírito de sabedoria, que é o Espírito de Jesus, que é o Espírito Santo de Deus, aquele que clamar. E ele enche, preenche e habita e permanece dentro de nós, guiando a nossa mente, não conforme o mundo que nós vivemos e os princípios passageiros e temporários, finitos, às vezes até por 1, 2, 3 gerações, mas por princípios eternos que atravessam a eternidade. Como é que eu e você temos vivido? Com que valores, com que segurança nós temos quando chega uma doença, quando chega uma perda, quando chega uma defasagem financeira, quando chega uma disputa, um litígio, que esperança nós temos? Na força do nosso braço? Ou no Deus que dá força ao nosso braço? Na força da nossa inteligência, capacidade? Ou na força daquele que nos deu inteligência, capacidade e preserva? Esse é o nosso Deus. Então nós precisamos lembrar. E o apóstolo Paulo, lá no livro de Colossenses, no capítulo 2, no verso 2, na metade final dele, até o verso 3, ele diz
que o nosso Deus entregou Jesus e o valor que ele tem. Ele diz que o conhecimento do mistério, o conhecimento da revelação de Deus é Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Veja, para termos sabedoria na terra, para termos sabedoria no céu, nós temos que desvendar Jesus. E isso não se faz com um estudo histórico, geográfico, pura e simplesmente. Isso se faz com a própria mente de Deus. E a mente de Deus se chama a mente de Cristo. Então, o apóstolo Paulo diz claramente, ele diz que o tesouro de Deus, que desvenda Deus, que mostra quem é Deus, é Jesus. Por isso nós devemos ler, honrar e estudar sobre Jesus, porque ele é essa chave para que possamos ampliar, enxergar, ter uma vida iluminada com a sabedoria divina. Então, nesse dia, eu quero lembrar que Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Ele também disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, sem a luz de Cristo, sem a sabedoria de Cristo, sem a sabedoria de Deus vivenciada, experimentada na terra, nós não teremos a clareza desse caminho, esse caminho para a eternidade. Como agradar a Deus com quem vamos passar a eternidade. Mas a palavra de Deus diz que Enoque, muitos anos antes, ele entendia perfeitamente, porque ele cria. Crer é a chave. Jesus atravessou a eternidade e está conosco hoje aqui, para que eu e você possamos atravessar a eternidade. Então, será que você tem medo do que vai acontecer daqui para frente? Será que você está inseguro com o que vai acontecer daqui para frente? Muita gente não tem essa segurança, nem essa sabedoria. A gente vê pessoas que fizeram planos, projetos, até a previsão do tempo. Muitas vezes a gente vê lá o meteorologista falando e não sabe por que os fenômenos naturais fizeram diferente da previsão. É uma verdade, a gente não sabe. Mas a sabedoria de Deus diz que a história de quem honra a Deus não se apaga. Enoque foi esse homem que viveu há quantos anos atrás? Mas ele andou com Deus, porque ele ficou parecido com Deus. Ele tornou o princípio de Deus na vida dele. Ele teve fé naquilo que Deus dizia, que os princípios de Deus, as características de Deus, aquilo que agrada a Deus, tem que estar em primeiro lugar. Então, conheça a palavra de Deus, leia lá como é que você pode amar a Deus sobre todas as coisas, leia lá como é que você pode amar o teu próximo e ter misericórdia, como Deus quer que você tenha. Mas leia lá o principal, como estar diante de Deus aceitável, agradável. E a gente só faz isso se crer que Jesus é Deus e que Ele já morreu, ressuscitou e está presente em nós, deixando o seu Espírito Santo quando confessamos que Jesus é o único Senhor e Salvador. E eu quero orar para que você tenha essa certeza. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, porque o Senhor é Deus que nos faz permeável à vontade de Deus. O Senhor nos faz parecido contigo quando o Senhor nos ensina, quando o Senhor nos educa com os teus princípios, com os teus valores. Mas nós sabemos que o Senhor é único, que o Senhor é eterno e que não há Deus como tu, e que o Senhor está sobre todas as coisas, só o Senhor é poderoso, mas que a tua misericórdia nos alcançou, que o teu amor nos alcançou. E nós queremos te pedir isso, que a tua sabedoria também venha sobre nós, que o teu Espírito Santo tenha liberdade na nossa vida. Por isso nós nos arrependemos, nós te pedimos perdão, Senhor, pelos nossos atos, pelas nossas questões, quando não colocamos o Senhor em primeiro lugar, quando não exercitamos os teus valores. Mas nós hoje, Senhor, recebemos Cristo em primeiro lugar, e é somente através de Cristo, desse caminho
para chegar até o Senhor, é que nós queremos viver cada dia aqui na terra e na eternidade. Por isso, em nome de Jesus, Senhor, ensina-nos que a nossa história, a nossa vida não passe por apenas algumas gerações, mas que ela fique marcada no teu coração. Que o Senhor tenha prazer em ver os nossos dias, em guiar a nossa mente, em executar os teus projetos aqui na terra, porque o Senhor encontrou em nós um coração disposto a executar o que o Senhor deseja que seja executado aqui na terra. E, Senhor, obrigada por ser Deus de vida. O Senhor é Deus que levanta. O Senhor é Deus que nos ajusta. Muito obrigada, porque em Cristo está o teu tesouro, todas as coisas. E nós queremos te pedir que, no nome de Jesus, que o Senhor venha nos ajudar a conhecer Jesus, a ter vontade de ler, aprender e praticar aquilo que Jesus ensinou. É assim que nós oramos, te agradecemos, porque Jesus nos garante que quando passarmos dessa terra, encontraremos contigo. Jesus nos garante propósito para viver cada dia aqui na terra. É em nome de Jesus que nós te agradecemos. Amém. Estamos chegando ao final do nosso culto, mas antes de terminarmos, vamos orar pelo Galeão. Eu queria convidar a Thaís para fazer essa oração. Thaís. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos e te louvamos pelo teu cuidado conosco, ó Pai. Entregamos diante de ti, Deus, essa reunião que é feita, Senhor, em teu nome, pelo Galeão e por todas as portas abertas, ó Deus, aqui no nosso Rio de Janeiro. Nós intercedemos, ó Deus, pela vida dos funcionários que trabalham no Galeão, que tem esse ganha-pão, Senhor. E, Pai, eu te peço que nessa onda, nova onda, Pai, de Covid, que tu possa guardá-los. Eles estão tão expostos. Senhor, livra eles da morte, livra eles, ó Deus, em nome de Jesus, do agravamento, Pai. Em nome de Jesus, que eles, ainda que possam vir a passar por isso, Senhor, que eles sejam imunizados por Ti, Senhor, guarda suas vidas, Deus, em nome de Jesus. Nós abençoamos também, Senhor, cada trabalhador, Senhor, que está no seu lar, mas que não pode estar indo trabalhar nesse momento, que está acometido de alguma doença, alguém que por acaso depende, Senhor, do Galeão, Senhor, para ter o seu dia a dia, Senhor, pessoas que são, às vezes, até informais, que não têm suas carteiras assinadas, meu Deus, tanta gente precisando, Senhor, de uma fonte de renda. Pai, em nome de Jesus, os autônomos, visita eles, ó Deus, todos que são ligados, direto ou indiretamente, ao aeroporto. Nós oramos pela direção daquele aeroporto, Senhor, pela direção, Senhor, dos voos, tudo que está acontecendo, a respeito também, Senhor, das fechas e abre, Senhor, fechaduras e aberturas dos voos, Pai. Em nome de Jesus, que tu dê sabedoria a quem está na frente, Senhor, a quem responde por essa área, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Guarda, Pai, o nosso país, guarda a nossa nação, guarda o Rio de Janeiro, guarda, Senhor, o aeroporto do Galeão, Senhor, nós entregamos a Ti, Senhor, e pedimos que a Tua mão de poder esteja sobre a vida, Senhor, de cada um, Pai, que está ali envolvido de alguma forma com esse aeroporto, em nome de Jesus, nos livra, Senhor, coloca Teus anjos, ó Deus, uma espada desembanhada, Senhor, dentro desse aeroporto. Pai, em nome de Jesus, joga por terra todo ataque do mal. Senhor, livra-nos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos por esse encontro. Sabemos que o Senhor é conosco, que o Senhor é Deus da nossa terra e da nossa vida. Por isso que o grande amor de Deus, que a graça infinita de Jesus, a doce e eterna consolação do Espírito Santo seja conosco hoje e eternamente. Amém. Amém. Tchau. Tchau, Regina. Tchau, Thaís. Tchau.